Bom dia, meus irmãos. Hoje é sexta-feira. Trago para você 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, um versículo bem conhecido para nós, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém. O velho Paulo está agora caminhando nos corredores daquela masmorra em direção do seu martírio, onde Nero vai autorizar a decapitação do mesmo. A história de Paulo é uma história vasta porque transita entre a cultura grega e a hebraica. Paulo, por sua vez, vai se destacar como escritor das cartas que nós chamamos de cartas paulinas, 13 cartas importantes para o nosso crescimento espiritual. Interessante observarmos nesta manhã que Deus nos traz um texto de alguém encerrando a carreira. Por quê? Porque quem encerra a carreira nos deixa legado. Quem encerra a carreira nos deixa lições. E Paulo foi verdadeiramente um homem de Deus. Se fizermos uma retrospectiva rápida da sua biografia, porque claro que não dá para falar em 2 minutos, uma biografia de anos, de décadas, de trabalhos, de implantação de igrejas e etc. Mas Paulo viveu no mundo tríplice, como nós sempre chamamos. Tríplice porque viveu na Grécia, onde a Grécia era a região do conhecimento, viveu em Roma como a região da lei, mas viveu em Israel como o lugar da religião. Essa tríplice identificação antropológica, cujo ranço sociológico de Paulo nos traz essa qualidade de conhecimento grego, de um jurista de Roma, como se pudéssemos usar esse termo para ele, mas de Israel, onde ele mais se destacou. Lembrarmos de Tarso, onde ele morava, lá na Tarso da Cilícia, uma cidade de mais de 900 anos, mais de 9.000 anos, onde cresceu demograficamente de maneira assim assustadora, espantosa. A história nos conta que ela cresce pela sua cultura, pela sua política, pela sua economia. Os moradores eram intelectuais como Atenodoro, onde o general Marco Antônio, e Cleópatra, onde são os protagonistas da história daquela região e daquela cidade. Tarso tem esses membros nobres cuja história enfatiza os seus feitos, mas Tarso recebe o título da cidade de Civita, quando aí não vai mais precisar mais tributar para Roma. Interessante que essa amizade de Marco Antônio com seu professor Atenodoro era esse Atenodoro um estoico, um filósofo estoico que não se misturava com os epicureus. E por sua vez, Tarso vai então destacar-se na sua cultura, vai se destacar no seu comércio, vai se tornar uma cidade atraente. De repente, dentro de Tarso aparece alguém entrando na colônia judaica, uma família benjamita, uma família de fariseus, que defendia a religião do conceito fariseus, migrando para Jerusalém, fazendo parte daquela colônia judaica. Paulo vai entender que Deus tem algo melhor e maior para ele. Não obstante todo o chamado espiritual que ele tem diante do Senhor, aprende a construir tendas, onde depois, na sua adolescência, vai ajudar seus pais na subsistência. Paulo é chamado de Saulo. Ali nós vamos ver a dupla cidadania dele, judeu e também romano, porque ele define e defende e adquire sua cidadania romana, nós já sabemos disso. O pai de Paulo vai ensinar o caminho judaico. Ele, depois de aprender a fazer tendas no seu período de mitzvah, a criança na sua adolescência, entre 12 anos, a partir de 12 anos, mitzvah, que significa o filho do mandamento, vai para a escola de Gamaliel, ali vai para Jerusalém, obviamente, e lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, vai fazer o seu rabinato.
Interessante que a curiosidade histórica é que quando Jesus tinha 24 anos, Paulo está chegando em Jerusalém. Quando Jesus tem 29, Paulo está no último ano da sua faculdade do rabinato. Pois bem, essas curiosidades me fazem entender por que Paulo escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em nenhum momento Paulo vai ficar preso no seu conhecimento teórico, teológico, filosófico, mas ele vai reputar isso como esterco, aguardando o grande dia da salvação. Quero com essa frase em dizer, aguardando o dia da salvação, encerrar meu bom dia dizendo: essa mini biografia de Paulo, de um homem que tem uma vasta biografia, me faz lembrar que um dia ele disse: acabei a carreira. Todos nós acabaremos. Como acabaremos? Devemos acabar bem, na presença do Senhor. Ele acabou na presença do Senhor ou na presença da guilhotina? Não importa como você vai encerrar, importa é na presença do Senhor. Na presença do Senhor pode ser na fornalha, pode ser lá com os leões, mas na presença do Senhor tem vida eterna, tem alegria, tem galardão, tem bodas te esperando. Bom dia, linda sexta-feira, Deus te abençoe.